Queridos, abre a tua Bíblia em Mateus 22, capítulo 22. Eu vou ler o versículo 29. Se você conseguir ler aí, né? Deve estar escuro. Mas eu vou ler aqui para vocês. A gente está sem o telão hoje. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Eu queria dar as boas-vindas para quem está visitando a gente também, amém? Você que está visitando, recebe o nosso abraço aí. Que Deus possa falar muito no teu coração, que você possa sair daqui com a certeza de que você é amado por Deus, de que Deus tem algo incrível para fazer na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por nós termos esse lugar, esse espaço, Senhor. E tudo isso só faz sentido se nós ouvirmos a Tua voz, Senhor. Porque esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz e nós queremos aprender diretamente de Ti, Senhor. E eu oro, Deus, para que nessa noite o Teu Espírito fale aos nossos corações. Eu oro para que haja entendimento, clareza, para que os nossos olhos se abram, Senhor, para que a gente veja e entenda e perceba quem Tu és e a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que toda barreira, que todo impedimento humano caia agora, Senhor, e que haja uma conexão direta com o céu. Essa é minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa afirmação ou essa resposta que Jesus dá aqui no livro de Mateus, o capítulo 22, verso 29, está dentro de um contexto que depois você pode ler, mas Jesus está conversando com o que a Bíblia chama de saduceus. Eram mestres da lei, eram pessoas que conheciam as Escrituras e que eram responsáveis por interpretar as Escrituras e ensinar as Escrituras para o povo. E eles fizeram uma pergunta, estavam questionando Jesus a respeito da ressurreição. Não é o tema de hoje à noite, mas é o contexto para vocês entenderem o momento em que Jesus fala. E eles perguntam sobre a ressurreição, e eles colocam ali uma questão, e Jesus ele responde a esse questionamento dessa maneira. Ele diz assim: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Essa afirmação, eu estava lendo, né, esses dias, essa passagem, e esse versículo saltou aos meus olhos, e Deus começou a falar ao meu coração a respeito de erros. E é fato que a nossa vida ela é feita de erros e de acertos, né, não é, galera? Algumas vezes a gente acerta, algumas vezes a gente erra, uns erram um pouco mais que acertam, ou em alguns momentos da vida a gente acerta um pouco mais do que erra, mas o fato é que a nossa vida, né, ela é feita de erros e de acertos. E como seria bom se nós pudéssemos, nos primeiros erros, acordar, né? Nos primeiros erros despertar, nos primeiros erros a nossa consciência se expandir a ponto de nós... tem até uma música, né, que acho que é o Capital Inicial que canta, né? Se um dia eu pudesse ver... Quem conhece essa música aí? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, se pudesse parar e chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, não é? E essa música fala disso, né? Poxa, se nós pudéssemos voltar, e talvez em alguns momentos da sua vida você deve ter parado e talvez olhado para trás. Quem já fez isso?
pensou assim, poxa, se naquele momento eu tivesse agido diferente, ou se naquele momento eu tivesse feito uma escolha diferente, ou se eu tivesse me comportado de maneira diferente, se eu tivesse tido um gesto diferente naquele momento, né? Muitas vezes a gente se pega pensando assim. E o fato é que a gente não consegue mudar mais nada, né? O que passou, passou. Mas o que eu quero, a ênfase que eu quero dar essa noite, não é para você ficar olhando para trás e ficar pesado com os seus erros, mas é de que Deus nos deu um novo ano. Amém, queridos? E junto com o novo ano, um novo tempo. E a minha oração hoje é que, se nós temos a oportunidade de viver um novo ano, que a gente tenha a oportunidade de acertar nesse novo tempo. Amém, queridos? Quem quer acertar aí? Amém? Eu creio que a gente... Também existe sabedoria nos erros. Também existe edificação nos erros quando nós os percebemos, né? Porque errar é humano. Tem um ditado que diz, errar é humano, mas errar 2 vezes é o quê? É burrice. Errar é humano, mas o ideal é que você aprenda com o erro para que numa outra situação você não erre de novo, e você cresça, e você amadureça, né? Então, nos primeiros erros você faz chover, né? Para tudo, dá um break. E eu creio que nessa passagem, Jesus ele nos dá uma dica preciosa que o desejo do meu coração é que você guarde para você nesse ano. Ele fala para aqueles saduceus, olha, vocês estão errados, vocês estão enganados por 2 motivos. Vocês erram por 2 motivos. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, e vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus. Então eu creio que Deus está dando uma dica para a gente aqui. Se nós queremos viver um novo ano, e se nós desejamos que esse ano seja um ano de acertos, muito mais do que de erros, porque, como eu disse, existe sabedoria nos erros, mas uma vida marcada por erros é uma vida normalmente amarga. É uma vida normalmente que carrega consigo consequências, marcas profundas. É uma vida emperrada. É aquela sensação de que o tempo passou e você patinou. Então o desejo do meu coração, eu sei que a gente vai errar, mas o desejo do meu coração é que, pela graça de Deus, a gente acerte muito mais do que erre. Amém, queridos? Quem deseja isso, meu? Amém? Fala assim, Senhor, esse ano, pela graça de Deus, eu desejo acertar muito mais do que errar. Amém? Que os nossos erros sejam acidentais, que os nossos erros sejam esporádicos, que a gente possa ter o caminho aprumado, que a gente tenha clareza de propósito, que a gente tenha, sabe, o farol aceso, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho, né? Que você tenha clareza, que você caminhe seguro, firmado, que os seus passos sejam seguros na direção daquilo que Deus tem para a tua vida, que você ande no centro da vontade de Deus. Esse tem sido a minha oração e o objetivo de compartilhar com vocês essa palavra. Lá em Provérbios, o capítulo 3, o verso de 6 a 8, Salomão ele diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas
e aliviar os seus sofrimentos. Amém, queridos? Olha que lindo isso. Salomão, ele diz assim para a gente, olha, lembra de Deus em tudo que você for fazer. Ou seja, coloca Deus na tua vida, sabe? Tudo que você fizer, seja onde você estiver, lembre dele. E a Bíblia diz que ele vai te mostrar o caminho certo. Ele vai te dar direção. Ele vai te aprumar o teu caminho. Ele vai endireitar a tua vereda. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Agora vem uma promessa para você. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Amém, queridos? Que você possa guardar esse provérbio, possa ser um lema para você nesse ano. E eu creio que muitos dos nossos erros, talvez se você olhar para trás e analisar alguns daqueles que marcaram mais a tua vida, que trouxeram consequências mais amargas para a tua vida, talvez você possa perceber que eles normalmente são fruto da nossa falta de conhecimento. Faltou conhecimento, né? Faltou discernir, faltou entender o momento, a oportunidade, a ocasião, aquilo que se apresentou diante de você. E Jesus fala disso, né? Olha, vocês erram por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele muitas vezes, a falta do conhecimento, ele muitas vezes se dá por falta de oportunidade, né? Você não teve oportunidade de ter aquela informação, ou muitas vezes você não teve interesse de buscar aquela informação, ou muitas vezes foi por preguiça mesmo, né? O fato é que nós precisamos entender que a ignorância mata. A ignorância, ela traz consequências para a nossa vida. A ignorância nos leva ao erro. E nós não podemos permitir que nesse novo ano, nesse novo tempo, que Deus nos deu a graça de nós vivermos, que a gente não erre por ignorância. Que a gente não erre por falta de um conhecimento que está disponível, que nos foi dado por Deus. Eu já contei para vocês, eu acho que para alguns aqui, uma história que eu vivi há bastante tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos um período, e eu era um jovem, ignorante, e jovem acha que pode tudo, né? Então mudei para um país novo, tudo novo, aquela aventura. E eu lembro que eu fui de bike para a escola, eu usava muito bicicleta. E um dia eu parei do lado do Chips. Né? Quem tem a minha idade sabe do que eu estou falando. Quem está dando risada aí sabe, né? Chips foi um seriado aí de uns caras, dos policiais com os motos. Era o Chips, brother. Edinho. Pensa. Eu parei de bike, eu falei, Poncherello, né? Cara, bigodão assim, um oclão. Parei, continuei pedalando, fui embora para a escola. De repente, o Chips entrou em ação, brother. O cara veio, me fechou com a sirene ligada, já me dando um esporro. Falei, nossa, o que eu fiz, né? O que eu aprontei? E aí o cara, você não viu que você passou no farol vermelho? Ah, já me multando. Bem na frente da escola, todo mundo chegando. Imagina a cena. E eu fiquei chocado, né? Falei, como assim? Eu tô de bicicleta. A hora que eu falei que eu era brasileiro, brother. Nossa, meu. Pensa que o cara dobrou o tom de voz. Meu. Você é um ignorante. Você vem de um país, vem pra cá e não conhece a lei. Me deu um esporro e me deu uma multa de $100. E me deu uma lição de moral. Qual era a lição de moral? Que eu, um jovem brasileiro que queria morar num outro país, deveria, antes de pegar uma bicicleta para andar, no mínimo, conhecer o código, né? A lei de trânsito, porque lá nos Estados Unidos as bicicletas estão incluídas no trânsito, no código de lei do trânsito.
Então eu parei do lado do motoqueiro no farol vermelho, do policial, e passei. O policial acho que falou, mas... Fala pro teu irmão, ignorância custa $100. Fala para ele. Ignorância custa caro. E ali eu aprendi que nós precisamos buscar a informação. Galera, o que está em jogo é a tua vida. O que está em jogo é o teu ano que começa agora. O que está em jogo é a tua família. O que está em jogo é a tua casa, é o teu relacionamento, são os teus filhos. O que está em jogo é uma comunidade, uma igreja que está sendo formada nesse lugar. Existe muita coisa em jogo para nós sermos ignorantes. Para nós não termos o conhecimento devido daquilo que nós devemos viver, de quem é Deus, de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não dá mais. E Jesus falou para aqueles caras, olha, vocês estão me perguntando, depois você lê o texto, mas vocês estão falando uma coisa tão absurda, vocês estão tão errados, porque vocês são ignorantes, vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Sabe, Deus falou muito no meu coração de que nós podemos ter um ano muito mais assertivo se nós buscarmos o conhecimento nessas duas áreas. Primeiro, conhecer as Escrituras. Às vezes, eu vou desabafar aqui. Às vezes eu tenho a impressão de que a galera dos nossos dias, da nossa geração, acha que é possível ser cristão sem conhecer a Bíblia. Não dá. Algumas pessoas acham que é possível você seguir a Cristo verdadeiramente, de você ter uma vida cristã relevante, autêntica, sem as Escrituras, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter tempo com a palavra de Deus, sem mergulhar mais a fundo em quem é Deus e na vontade de Deus e no caráter de Deus. É impossível, não dá para nós vivermos uma vida cristã autêntica sem o conhecimento das Escrituras Sagradas. Nesse fim de ano nós escolhemos uma lembrança para os nossos voluntários e nós demos aí para a galera um devocional. Amém? É uma dica. Ai, queridos. É uma dica para você entender que você deve começar o seu dia, né, separando um tempo para Deus, falando, Senhor, olha, eu quero, sabe, eu preciso saber mais sobre quem Tu és, eu preciso entender mais sobre a Tua vontade, me ensina. E é interessante que Jesus, quando Ele fala para aqueles saduceus, Ele fala assim, vocês não conhecem as Escrituras. Jesus estava falando com mestres da lei, Jesus estava falando com pessoas estudiosas, com homens que conheciam a lei e os profetas como ninguém, mas ele fala com esses homens e diz que eles eram ignorantes. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus provavelmente estava falando para eles que o conhecimento que eles tinham não era o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, faltava a eles a revelação, faltava a eles entender o coração de Deus. E sabe, queridos, eu creio que essa deve ser a nossa atitude quando você lê a palavra de Deus. Quando você abre as Escrituras, você deve ter, em primeiro lugar, uma atitude de humildade, sabe, um coração ensinável, um desejo de ouvir a voz de Deus, de ser ministrado por Deus. A Bíblia, ele é um livro, acima de tudo, espiritual. É muito mais do que um conhecimento intelectual. Quando você se coloca dessa maneira diante da Bíblia, quando você abre o teu coração, quando você anseia por Deus, quando você se coloca com humildade,
com um coração ensinável, com um desejo por conhecer mais a Deus, a palavra de Deus ela se torna inspirada, ela se torna viva, ela se torna alimento para a tua alma. É muito mais do que um conhecimento intelectual, de versículos decorados, de conceitos humanos. É alimento para a tua vida. E muitos dos nossos erros, eles acontecem na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, na tua vida profissional, na tua vida ministerial. A grande parte deles se dá porque você não entendeu ou ainda não conhece aquilo que Deus falou a respeito daquilo que você está vivendo. E você não sabe porque te faltou priorizar isso. Faltou interesse. A preguiça te matou. A falta de foco colocou você em outro lugar. Roubou o teu tempo. Paulo fala sobre isso lá em Hebreus, quando ele está falando com aqueles irmãos, e ele fala, olha, vocês se tornaram tardios em ouvir. Passou o tempo e vocês continuam crianças espirituais. Passou o tempo e vocês não amadureceram. Passou o tempo e vocês continuam sem foco. Sabe, galera, assim, vai ser difícil a gente dar uma desculpa para Deus um dia. Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos estar com Ele, e um dia nós vamos dar conta da nossa vida. E vai ser muito difícil, porque nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus, assim como eu me tornei indesculpável diante daquele policial que me deu uma bela de uma multa. Nós vamos nos tornar indesculpáveis diante de Deus e assim, Senhor, mas eu não sabia. Galera, a Bíblia está aí. Nós temos milhares de ferramentas. A nossa geração é a geração do conhecimento. A informação está disponível para todos, não só aqui na igreja, na tua casa, com bons livros, boas ferramentas, a internet, milhões e centenas de vídeos de todos os assuntos. Você tem cursos na internet da Bíblia, olha, galera, você tem tanta coisa. Vai ser difícil nós falarmos para Deus assim, eu não sabia. Vai ser difícil, galera. Então o desejo do meu coração é que esse ano você saiba, que nesse ano você conheça, que nesse ano você priorize o conhecer mais as Escrituras Sagradas, o conhecer mais sobre aquilo que Deus fala, sobre o desejo de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os planos de Deus, sobre aquilo que Ele tem para a tua vida, para que então você possa aplicar os princípios de Deus no teu casamento, nas tuas relações, dentro de casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, no teu ambiente de trabalho, sabe, que você viva o reino, e os princípios do reino, e os valores do reino, para que você possa avançar, acertando, amém? Acertando naquilo que Deus tem para a tua vida. E a segunda coisa que Jesus fala, que eles estavam errando, é porque eles também não conheciam o poder de Deus. Quando a gente fala das Escrituras, eu creio que é mais fácil nós entendermos. Basta você pegar e dedicar um tempo, amém, queridos? É simples, né? Conhecer as Escrituras. Bom, onde eu vou conhecer? Né? Vou pegar um livro, bons livros, a Bíblia, vou estudar. Esse ano a gente quer voltar com a nossa escola, com a graça de Deus. Né? Você pode se matricular, vem fazer aula, estuda mais a palavra, faz discipulado. É mais simples. Mas quando fala do poder de Deus, eu busquei alguns textos aqui para não ficar tão abstrato para você. Como eu posso conhecer o poder de Deus? Que poder é esse? Como que ele age? Né? Como isso pode fazer diferença para que eu acerte mais esse ano? Lá em 2 Pedro,
no capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Pedro ele fala assim, ó: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Presta atenção nisso, pessoal. Eu vou repetir. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Olha o que Pedro está falando, que o poder de Deus, ele tem nos dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Então é o poder de Deus que nos dá as ferramentas que nós precisamos para viver uma vida de acertos. Então a primeira coisa que é importante nós entendermos que nós não vamos ter uma vida de acertos na nossa própria capacidade, no nosso próprio entendimento. Pedro diz que está no poder de Deus aquilo que nós precisamos para viver uma vida agradável a Deus. Então é em Deus que nós vamos buscar aquilo que nós precisamos, ou é no poder de Deus que nós vamos buscar aquilo que nós precisamos para viver uma vida agradável a Ele. Amém, queridos? Então já está disponível, Ele já nos deu, através do seu poder, tudo aquilo que nós precisamos. Mas o poder é de quem, galera? O poder é de Deus. Ele não é nosso. Se você for lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, lá no momento do Pentecostes ali, a palavra de Deus diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então eu estou desenvolvendo uma ideia aqui, pessoal. A primeira coisa é que o poder de Deus, ele nos dá tudo que nós precisamos. Amém, queridos? Estão comigo? Mas o poder de Deus está onde? Está em Deus, amém? O poder é dele. Aí o que Atos 1:8 diz? Que quando nós recebermos o Espírito Santo, nós vamos receber o quê? Poder, porque o poder está onde? Em Deus. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o poder de Deus em nós. Estão comigo aí? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:18, diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Então olha que lindo isso. O que a Bíblia está dizendo? Que quando eu ouço a boa notícia do Evangelho, amém? Quando eu ouço a respeito do amor de Cristo pela minha vida, quando eu creio na morte de Cristo na cruz por mim, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu nasço de novo, eu recebo o quê? O Espírito Santo de Deus. E junto com o Espírito Santo eu recebo o quê? O poder de Deus que vai nos dar tudo o que nós precisamos para viver uma vida de acerto. Amém, queridos? Então, o que Jesus estava falando ali, vocês não conhecem o poder de Deus, é porque eles não tinham o quê? O Espírito Santo de Deus. E se eles não tinham o Espírito Santo de Deus, eles não tinham poder. E por isso eles viviam errando. Sabe, galera,
às vezes a gente sente que as pessoas, elas querem viver uma vida agradável a Deus, só que elas estão usando os meios errados. Elas querem fazer na força do seu próprio braço. Elas querem usar o seu próprio entendimento, a sua própria vontade para fazer isso. Só que a Bíblia diz que não é assim, é pelo poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos conhecer o poder de Deus. Quanto mais nós tivermos entendimento de quem Deus é, e quanto mais nós nos enchermos com o Espírito Santo de Deus, ou com o poder de Deus e com as ferramentas de Deus para nós, mais a nossa vida vai caminhar no centro da vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo, basicamente, é que nós precisamos viver uma relação com Deus. Uma relação com a sua palavra, uma relação com o seu poder. Nós precisamos estar perto dele, caminharmos com ele, porque assim, galera, quem sabe, com a graça de Deus, a gente pode viver um ano onde a gente possa, no fim, dizer: Senhor, obrigado, porque esse ano eu acertei muito mais do que eu errei. Obrigado, Senhor, porque nesse ano eu consegui ouvir a Tua voz. Eu consegui conhecer mais sobre quem Tu és, a Tua vontade, o Teu caráter, o Teu propósito, os Teus valores, os Teus princípios. Obrigado, Senhor, porque esse ano eu pude acertar nos meus relacionamentos. Eu pude acertar, Deus, na minha vida profissional. Eu pude acertar, Senhor, no meu ministério, na minha área de serviço, onde eu pude colher bons frutos nas escolhas que eu fiz em Ti. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo mesmo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se nós temos plantado erros, nós vamos colher o quê? Mas se você plantar acertos, vai haver uma colheita bendita na tua vida. Amém? Uma colheita onde você vai poder olhar e falar: obrigado, Senhor, porque eu ouvi a tua voz. Obrigado, Senhor, porque naquele momento eu tomei a decisão certa. Eu falei a coisa certa. Eu me comportei do jeito certo. Porque o fruto do Teu Espírito se manifestou na minha vida, eu tive mansidão. Obrigado, Senhor. Obrigado que naquele momento eu tive domínio próprio. Obrigado porque naquele momento eu amei, eu tive paz. Sabe o que é isso, galera? O poder de Deus se movimentando em nós. É o Espírito Santo sendo derramado em nós e nos capacitando a acertar, nos capacitando a viver o centro da vontade de Deus para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu falo isso com o meu coração apertado, por um lado, mas por um outro lado feliz, porque eu tenho certeza de que a obra que Deus começou, Ele vai acabar. E quanto mais você acertar, mais rápido Ele acaba. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: quanto mais você acertar, mais rápido a obra de Deus vai. Amém? Eu creio porque a gente trabalha em parceria com Deus. Então, quanto mais eu acerto, quanto mais perto de Deus, quanto mais perto da palavra, mais Ele age na minha vida, as coisas se impulsionam, elas avançam, elas caminham, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou obedecendo a Deus, sabe? E a coisa anda. Então, que você possa acertar demais esse ano, sabe? E nós, como pastores, né, a gente está, infelizmente, muitas vezes com vocês chorando os erros.
E a gente também chora, né? Vocês podem continuar chorando os erros com a gente. Mas a minha oração é que nesse ano eu celebre muito mais os acertos de vocês do que chore os erros de vocês. Eu quero fazer festa. Sabe, eu quero que meu telefone toque e fale, Serginho, que massa, eu acertei. E a gente, sei lá, vai fazer churrasco, meu. Sabe, eu quero poder me alegrar com os acertos de vocês. Eu quero poder celebrar a colheita bendita. Sabe, é por isso que eu creio que Deus me deu essa palavra nesse primeiro culto do ano. Talvez a gente chore, mas meu desejo, a minha oração é que a gente celebre muito mais esse ano. Porque você conheceu as Escrituras e o poder de Deus. E isso fez toda a diferença na tua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé. Temos um ano aí pela frente, galera, amém? Quem está feliz que teve mais um ano aí? Glória a Deus, temos mais um ano para viver. Amém? Mais um ano. A gente não sabe tudo que a gente tem para viver. A gente vai vivendo, né? E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então a gente levanta mais um dia, amanhã, segundou. E é mais um dia para a gente viver e nós vamos viver pela fé. Amém? E nós vamos passar por todo tipo de situação. Muitas coisas vão se apresentar para nós. E a minha oração é para que você possa reconhecer a Deus em todos os teus caminhos. Que à medida em que a vida for se apresentando para você, e à medida em que as circunstâncias forem surgindo e acontecendo, em todos os papéis da sua vida, em todos os ambientes que você está, você possa reconhecer o Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele vai te mostrar o caminho certo. Talvez você tenha muitas dúvidas. E eu sei que você não quer errar. Ninguém em sã consciência deseja errar. E Deus sabe disso e Deus conhece o teu coração. Mas o fato de você não querer errar não significa que você não vai errar. Por isso que você depende do poder de Deus. Por isso que você depende do conhecimento de Deus.
para que naquele momento chave da sua vida, Deus possa te dizer: filho, é por aqui, ó. Filho, são essas palavras que você deve dizer. Filho, são esses comportamentos que você deve ter. É essa direção que você deve seguir. Que você seja guiado, liderado pelo Espírito Santo de Deus. E assim você possa ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom amigo. Que em todos os papéis da sua vida você possa expressar o amor de Deus, você possa ter acertos que transforme a tua realidade, não só da sua vida, mas daqueles que estão perto de você. Porque Deus tem prazer no teu acerto. Deus não tem prazer no teu erro, Ele tem prazer no teu acerto. Acerte, meu irmão, acerte, em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus nessa noite, eu oro por esta comunidade, eu oro pelas vidas que estão aqui, pelas famílias que estão ligadas a este lugar, Senhor. Eu oro, Deus, para que neste novo ano que se inicia, para neste novo tempo que começa, nós tenhamos, Senhor, essa percepção de que está diante de nós o erro e o acerto, que está diante de nós a vida e a morte, e que nós possamos escolher bem, Senhor, possamos escolher em Ti, possamos escolher alinhados ao Teu amor, ao Teu cuidado, para que nós possamos seguir seguros, Senhor, para que nós possamos ter uma colheita bendita, nós e a nossa casa, nós e a nossa comunidade, Senhor, possamos nos alegrar, porque fomos sábios ao escolher a vida e não a morte. Deus, eu oro, Senhor, para que nós tenhamos um ano de vida na Tua presença. Firma os nossos pés, endireita a nossa vereda, Senhor. Nos dá um espírito de fortaleza, nos dá, Senhor, clareza, Senhor. Acende a luz na nossa jornada, Deus, para que em tudo possamos Te reconhecer, e para que em tudo possamos acertar, iluminados pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos acertar? Glória a Deus. Você já começou bem o ano, você já acertou vindo para cá, amém? Priorizando a vida com Deus, a tua relação com